Oi, aqui é o André e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre diferenças entre o comportamento operante e o comportamento respondente. Bom, são dois tipos de comportamento que todos nós temos, né? Mas quais seriam as diferenças entre esses dois tipos de comportamento? Bom, basicamente, lembrando, o comportamento respondente, ele é uma relação, né, em que existe uma resposta imediata diante de um estímulo externo, que ele atinge o receptor da gente, do nosso corpo, e essa resposta é imediata. E muitas vezes não depende nem de uma história prévia de aprendizado. Algumas sim, outras não, né? Então, por exemplo, quando você tem um dia muito quente, aí você começa a suar, porque está muito calor, certo? Ou então quando alguém sopra, tem um vento forte, você fecha os olhos, tá? O comportamento operante não, ele é mantido pelas consequências, né? E ocorre em determinado contexto. Então, por exemplo, tem um dia muito quente, você está suando, e aí o que acontece? Você, para se livrar do calor, você vai tomar um banho, então você liga o ar-condicionado, tá? Ou então você tá um vento muito forte, você coloca um óculos para proteger, entendeu? Então tá, quais são as diferenças, né? Eu já falei um pouco sobre os dois, mas eu vou falar de diferenças bem específicas. O que acontece antes do comportamento respondente, eu vou chamar de estímulo, né? Eliciador. Então é um estímulo que só a presença dele, né, no ambiente já é o suficiente para fazer com que a resposta aconteça de forma imediata, tá? Então, por exemplo, a presença do calor já é necessário o suficiente para poder suar, né? Ali atingindo um receptor específico. Se tiver esse receptor, se tiver esse estímulo eliciador, ele acontece 100% das vezes. No caso da, do comportamento operante, o que vem antes, ele não é um estímulo eliciador, ele não é o suficiente para o comportamento ocorrer, mas ele sinaliza. Então eu chamo ele de SD. Então ele é um estímulo discriminativo, né? Ele vai sinalizar o que uma probabilidade grande de que caso eu emita uma resposta, eu vá conseguir alguma coisa. Então, por exemplo, tem uma pessoa ali você vê, você está com muita fome, aí você olha para a lanchonete. Você vê se ela está aberta ou se ela está fechada. Se ela estiver aberta, esse é um SD para você ir lá e comprar comida. Se ela estiver fechada, não adianta nada você comprar. Então, quando você vê ali a lanchonete aberta, você consegue emitir uma resposta. Percebe que o antecedente é a lanchonete aberta, tá? Ou então, por exemplo, você está num dia de muito movimento, né? Então, assim, a probabilidade de você ir para o parque e encontrar pessoas para conversar é grande. Então, o SD é o dia de movimento, entendeu? Então tá. Eu já falei do antecedente, né? Que é diferente. Um é eliciador, o outro é discriminativo. A resposta do, do respondente, você vê que é imediata. A do operante não. O organismo precisa emitir, então nem sempre ela acontece, entendeu? E outra coisa, o que acontece depois? No caso do respondente, não precisa ter uma consequência em si, entendeu? Mas no caso do operante, essa consequência é o que mantém o comportamento. Então depende de uma história de aprendizado, onde várias vezes que o organismo, né, que o sujeito emitiu aquela resposta, ele fez aquela ação e com isso ele conseguiu um resultado que teve aí efeito no repertório comportamental, ele começou a fazer cada vez mais aquela resposta, tá? Então, por exemplo, toda vez que eu toco violão, as pessoas aplaudem. E aí, então, cada vez mais eu vou tocar violão. Eu precisei emitir uma resposta para ter esse aplauso, entendeu? Mas eu não ganho aplauso se a sala estiver vazia. Então, o SD é sala cheia, né? O SD para eu ganhar aplauso é uma sala cheia, entendeu? E no caso, por exemplo, qual seria o estímulo eliciador, né? Para eu começar a suar, né? Então, eu posso ter aí um dia de calor, entendeu? E não acontece nada depois para que comece a suar, entendeu? Então não tem alguém aplaudindo ou alguém, não sei, fazendo qualquer coisa depois para eu começar a suar, basta um antecedente, tá? Então,
Espero ter te ajudado nesse vídeo aí com diferenças entre comportamento operante e respondente. Um abraço.